Sejam muito bem-vindos ao Gol Olímpico. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, dá uma moral para o nosso trabalho. A gente vai falar bastante sobre futebol europeu aqui, falar bastante sobre futebol brasileiro e futebol de seleção também. Dá uma moral para a gente aí. Bom, tivemos o sorteio das oitavas de final aí e vamos ter de tudo nessas oitavas, tá? Confrontos equilibrados, equipes gigantescas se enfrentando e também os clássicos que todo mundo gosta de ver. Vamos falar um pouquinho desses jogos e falar também sobre os jogos de play-in, tá? Tivemos aí os jogos de play-in, falar quais equipes se classificaram e quem elas vão se enfrentar nessas oitavas de final. Vamos começar falando dos play-in, e aí a gente teve a Juventus, né? A Juventus foi eliminada pelo PSV, assim, de maneira até surpreendente, tá? Eu acho que a Juventus era uma equipe favorita, apesar da Juventus ser uma equipe que oscilou muito durante essa temporada, oscilou um pouco também durante a fase de grupos da Champions, mas o PSV conseguiu arrancar um resultado heróico ali, ganhou o jogo de volta e se classificou de forma fantástica. Eu não esperava, honestamente, o PSV, porque o PSV tem um problema assim. Ofensivamente ele funciona muito bem, mas quando pega equipes mais fortes, defensivamente geralmente deixa a desejar. Mas conseguiu uma partida ali, conseguiu uma virada, ganhou o jogo, fez 3 gols no segundo tempo, conseguiu se classificar. Muito importante essa classificação do PSV. E aí até bom a gente falar, né? Das 3 equipes italianas que tinham nesse play-in, as 3 foram eliminadas, tá? A Juventus, o Milan e a Atalanta. E as 2 equipes que tinham holandesas nesse play-in se classificaram. O Feyenoord e o PSV, as 2 eliminando equipes italianas. Então, assim, para a gente ver que, por mais que você tenha ali a tradição do futebol italiano, hoje em dia, se você não jogar bola, e sendo honesto, tá? Quase nenhuma, das 3 equipes, nenhuma das italianas mereceu se classificar. Fica claro que se você não jogar bola, você vai ser eliminado, principalmente com esse modelo de play-in da Champions aí, que cobrou caro das equipes mais tradicionais que não se conseguiram se classificar diretamente para as oitavas, tá? A gente tem que falar, o próximo confronto é um caso clássico disso, né? Manchester e Real é um confronto que você imagina lá na fase de oitavas, dependendo de um sorteio, mas principalmente nas quartas e numa semi. Pela incompetência das 2 equipes, as 2 se enfrentaram num momento de play-in, sim, coisa que ninguém imaginava. E o Real Madrid jogou mais bola nos 2 jogos, tá? Apesar do Manchester ter conseguido abrir o placar no primeiro jogo, o Real Madrid já tinha perdido um caminhão de gols. E aí conseguiu o Manchester ali fazer o gol. O Manchester que tem uma temporada assim muito abaixo, muito abaixo. Você tem um problema de lesões, você tem um problema do sistema não tá funcionando, de trocar as peças, e uma coisa que o Guardiola fazia muito, que era trocar as peças e encontrar soluções dentro do elenco, mudando a forma de jogar. Essa temporada tá sendo desastrosa. Assim, vamos ver aí se o Manchester consegue se recuperar, mas caiu cedo na Champions, tá com a situação bastante complicada na Premier League, assim, uma temporada ruim. E o Real Madrid, por sua vez, parece que se achou nesse momento, né? Mesmo com bastante desfalques, tendo que improvisar jogador em muitos momentos da temporada, e agora utilizando bastante a base para poder compor ali por questão de falta de jogadores, do meio para frente é uma equipe que está constante, né? Assim, não teve tantos problemas de lesão do meio para frente. Defensivamente tem sofrido com lesões, mas ofensivamente se encontrou ali o Bellingham com Mbappé, Vini e Rodrigo, um quarteto ofensivo muito sólido. E ainda com o Valverde, que mais uma temporada absurda do Valverde. Uma equipe que está se encontrando na temporada. E se encontra novamente no momento onde os campeonatos começam a funilar, né? Isso seja na Champions, seja no Campeonato Espanhol, são momentos de extremamente tensos que o Real Madrid se encontra. Então, assim, você acreditar que o Real Madrid vai vir de um play-in e talvez chegar numa final, cara, não seria absurdo nenhum, tá? O Real Madrid, ele tem uma equipe muito forte, sabe como jogar e gosta desse tipo de jogo, né? Foi superior para mim nessa fase de play-in contra o Manchester todo o tempo, tá? E assim, principalmente no jogo de volta agora contra o Manchester, poderia ter aplicado uma goleada maior. Tá? Eu acho que ficou confortável até o 3-1. Poderia ter saído mais gols.
O confronto mais equilibrado dos play-in acabou sendo um confronto francês, né? Onde o PSG simplesmente aplicou um sonoro 10-0 no agregado, onde o Brest não teve chance nenhuma, tá? Assim, o Brest, eu acho que ele acabou se classificando meio de surpresa, assim, é uma das equipes que ninguém imaginava que poderia chegar tão longe, e chegou. Mas aí o PSG que agora encontra um modelo de jogo mais funcional, trazendo o Dembélé mais para jogar ali como um centroavante, um falso 9, e tem funcionado muito bem. O Dembélé tem jogado melhor nessa posição. Isso abre a possibilidade de outros jogadores jogarem pela ponta. Perdeu o Colomouani, né, que foi para a Juventus, mas encontrou ali no Dembélé um jogador como um centroavante ali, um falso 9 que está funcionando muito bem. E assim, um PSG que é difícil falar que o PSG vai bater de frente com o Liverpool, tá? O Liverpool para mim é favorito no confronto, depois a gente vai falar dos confrontos de oitavo, mas o PSG se classificou com certa tranquilidade num confronto francês. Bruges e Atalanta eu acho que foi uma surpresa, tá? Eu acho que todo mundo imaginava que a Atalanta ia se classificar. A Atalanta que foi a nona colocada na classificação geral e o Bruges quase não se classifica, tá? E mesmo assim a gente viu um Atalanta que jogou fora oportunidades para se classificar e o Bruges que foi superior no confronto, assim. Então não foi surpresa, mas no prognóstico, né, a gente imaginava que essa Atalanta poderia chegar um pouco mais longe. A Atalanta que foi a campeã da Europa League no ano passado e esse ano triste, né? Caiu cedo, e aí você tem todo o burburinho ali causado pelo Lukman e o técnico, o Gasparini, falando que não era pro Lukman ter cobrado o pênalti. Isso gera um desconforto ali no momento do campeonato meio ruim. A Atalanta que tá bem no campeonato italiano, pode sim brigar pelo título ali, tá entre os primeiros. É uma missão difícil, mas essa Atalanta é uma equipe forte. Vamos ver se essa crise gerada pelo atrito entre o técnico e o Lukman não geram problemas pro resto da temporada. Sim, eu achei surpreendente o Bruges passar, tá? Eu acompanho gosto de assistir os jogos do Campeonato Belga, e o Bruges, assim, lá na Bélgica, ele é uma equipe que geralmente sobra, né? Porque joga contra equipes de tamanho muito inferior a ele, mas é uma equipe muito ofensiva e defensivamente geralmente deixa a desejar. E nesse jogo fez um confronto ali defensivamente muito sólido. Tanto que quando o Bruges pega equipes de tamanho maior, tem um ataque mais problemático para eles, costumam sofrer. Nesse confronto, o Bruges foi praticamente cirúrgico, conseguiu uma classificação muito impressionante. Benfica e Mônaco, né? Benfica e Mônaco foi um confronto que em algum momento você esperava que talvez o Benfica fosse literalmente ser eliminado, porque oscilou ali em alguns momentos, mas passou a equipe que nesse momento joga um futebol melhor, né? O Mônaco começou muito bem no começo da temporada, mas vem num declínio, tanto no francês quanto na Champions, e aí o Benfica poderia sentir, né, por ter sido sofrido ali para se classificar em certo ponto, poderia sentir esse jogo, mas não, o Benfica foi sólido, conseguiu, num jogo até emocionante, sua classificação e tende a chegar para um confronto contra o Barcelona de uma forma bastante fortalecida. Vamos ver, né? Sporting Dortmund foi o jogo mais desigual, tá? O Dortmund, aquelas coisas que só o Dortmund pode te entregar, que é quando você menos espera, a equipe joga uma barbaridade. E quando você tá com a expectativa nessa equipe, ela começa a jogar porra nenhuma. Desculpa o palavrão. Mas é esse o Dortmund. O Dortmund tem esse padrão, assim. Quando você menos espera, chega na final da Champions. Quando você dá para eles como um favorito, eles simplesmente são eliminados no começo da competição. Então o Dortmund pegou o Sport que vem ali aos cacos no momento, né? Perdeu seu técnico, muitos jogadores lesionados, e aí, num momento muito ruim, fez com que o Dortmund conseguisse ser superior. Assim, pouco ofereceu o Sporting de prejuízo para o Dortmund, né? Então o Dortmund se classificou com certa tranquilidade. Bom, um dos confrontos que gera muita preocupação, né?
é o confronto do Celtic contra o Bayern. Se a gente for olhar no contexto geral, principalmente do segundo jogo, o Celtic deveria ter levado essa partida pelo menos para prorrogação, tá? Isso, para ser sincero, poderia ter se classificado. Porque o Bayern fez uma partida muito ruim. O Bayern já tinha feito uma partida muito ruim contra o Leverkusen no final de semana, tá? Fez uma partida horrorosa, onde quase não consegue finalizar no gol. E contra o Celtic foi na mesma direção. Então o Bayern, que começou a temporada muito bem, vem começando a cair, né, mostrar um ritmo pior e um potencial ofensivo muito mais baixo do que no começo da temporada. Isso é muito preocupante, principalmente quando você chega nessa fase de afunilar dos mata-matas e das competições que começam a chegar nas suas fases finais. Se você tem uma equipe que começa a perder é, o ímpeto de ganhar os jogos, isso pode gerar um problema para frente. O Bayern tem uma vantagem, principalmente no alemão, muito grande, mas aqui na Champions League eu acho que ele, pelos confrontos que ele pode enfrentar, se ele não melhorar ofensivamente, ele pode cair cedo, tá? E aí a gente teve também o Feyenoord, que eliminou o Milan. E aí a gente tem que colocar 100% da eliminação do Milan na burrada do Theo Hernandes. Porque assim, era um jogo completamente controlado. O Feyenoord não conseguia passar do meio de campo. E aí, por causa de uma expulsão, uma simulação de pênalti, o jogo vira naquele momento. Começa o Feyenoord ter oportunidades, faz o gol de empate, poderia até ter chegado à virada, e o Milan cai precocemente na competição, tá? O Milan, que oscilou muito tá oscilando muito nessa temporada, contratou nomes que chegaram e já foram embora. Por exemplo, Morata foi contratado para essa temporada e já foi embora. Então, assim, é impressionante como o Milan. Eu posso colocar até como parecido com o Dortmund, né? Quando você menos espera, o Milan chega longe, e quando você acha que vai chegar, o Milan cai cedo. Essa temporada o Milan contratou muitos jogadores com nome e não conseguiu, até o momento, jogar a bola que se imaginava que esse Milan ia chegar, seja no italiano, seja na Champions League. Então, assim, complicada a situação do Milan. E aí, para as oitavas, a gente tem alguns confrontos fantásticos, né? O PSV e o Arsenal. Vou falar os confrontos, depois a gente passa jogo a jogo. O PSV vai enfrentar o Arsenal. O Real Madrid vai enfrentar o Atlético de Madrid no Clássico de Madrid. PSG e Liverpool. Bruges e Aston Villa. Benfica e Barcelona. Dortmund e Lille. Bayern de Munique versus Bayer Leverkusen. E Feyenoord versus Inter. Vamos falar jogo a jogo? PSV e Arsenal é um jogo assim que, teoricamente, a gente poderia falar que o Arsenal é favorito. Só que o problema principal aí é o momento do Arsenal. O Arsenal tá com muitos jogadores, principalmente do meio para frente, machucados. E isso é um problema muito grande, porque assim, o Arsenal vai ter dificuldades de principalmente manter o elenco deles rodando na Champions e na Premier League. Isso é um problema. Porque assim, o Arsenal é uma equipe que dependia muito dos jogadores que se machucaram. Tá sem o Jesus, sem o Havertz, sem o Saka. Sim, muitos jogadores. Vai depender muito do Odegaard fazer ali uma fase final muito boa, mas difícil a situação do Arsenal, tá? Não é fácil. Eu acho que o Arsenal vai ter dificuldade contra o PSV, porque o PSV, assim, ofensivamente, o PSV costuma entregar nos jogos deles, tá? É uma equipe que cria chance. Geralmente, o problema do PSV tá na defesa. E aí vem o detalhe: se você não tiver todos esses nomes para poder fazer um confronto contra a defesa mais fraca do PSV, fica um confronto confortável pro PSV. Porque você não vai ter tantos nomes ali para gerar problema defensivamente, e ofensivamente, geralmente, o PSV consegue incomodar as equipes que ele enfrenta. Então, assim, é um confronto que, para mim, ele, pela situação do Arsenal de contusões, é um confronto aberto. Tá? Favorito ainda ali é o Arsenal, mas não me surpreenderia se o PSV gerasse problemas para essa equipe do Arsenal, tá? Não me surpreenderia. Bom, Real Madrid e Atlético de Madrid. Cara, não tenho o que muito dizer, tá? Assim, o Atlético de Madrid, para mim, na temporada, é a equipe ali que está com o futebol mais
redondinho, é uma equipe que tem oscilado pouco, tanto no campeonato espanhol quanto na Champions League. É uma equipe que vem uma constante assim legal. Mas é azar você pegar o Real Madrid. Mano. Nessa fase, uma equipe experiente, com claramente ali, chegou a um nível de entrosamento muito forte dos 4 jogadores ofensivos do Real, isso pode gerar muita dor de cabeça para o Atlético de Madrid. Assim, o Atlético de Madrid tem um histórico contra o Real Madrid, né? De você de não conseguir bater essa equipe e isso fica meio que engasgado. Vamos ver como chegam as duas equipes assim. Obviamente, no contexto de Champions League, a gente tem que dar o favoritismo para o Real Madrid, mas para mim o Atlético de Madrid é uma das equipes mais constantes da temporada. Então, assim, pode sim vender caro esse resultado pro Real Madrid. Assim, eu acho que, ainda mais você resolvendo em casa, se o Atlético de Madrid consegue fazer um confronto fora de casa, manter o jogo vivo, para resolver em casa, eu acho que talvez o Simeone consiga sim gerar dificuldades para esse Real Madrid, que principalmente da defesa está com a defesa meio baqueada, né? Tem jogadores que ainda não voltaram, e isso é uma vantagem para um ataque tão potente quanto é o ataque do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid que em muitas temporadas foi visto como uma equipe defensivamente muito forte, nessa temporada vem se mostrando uma equipe defensivamente forte e ofensivamente muito equilibrada. Tá? Griezmann, Álvares jogando muita bola, tem dado muita dor de cabeça para os seus adversários. Vamos ver aí o que acontece. Mas eu acho que vai ser um jogaço, um jogo muito bom de assistir. Tá? PSG e Liverpool, assim, é difícil, não tem como falar. O Liverpool fez a primeira fase espetacular, perde por PSV ali no último jogo, poderia ter feito 100% na primeira fase, perde por PSV no último jogo, mas é difícil de você falar, né? A equipe entra classificada, não quer nada com o jogo, mas mesmo assim foi um jogo 3-2 ali, um jogo bastante pegado. Bom, mas o PSG eu acho que vai ter dificuldade com o Liverpool, né? O Liverpool é uma equipe que vem aí, o Salah vem jogando muita bola, o Gakpo vem jogando muita bola. Cara, adoro ver o jogo do McAllister e do Szoboszlai no meio de campo. Assim. É uma equipe muito boa, ofensivamente muito boa, e ela ataca tanto o adversário que dificilmente ela sofre defensivamente. Então, assim, mesmo tendo uma defesa sólida, né? Ela mantém uma pressão tão grande no adversário que defensivamente acaba sendo muito difícil para os adversários gerarem riscos para ele. Vamos ver, né? Cara, o Liverpool vem desde o começo da temporada numa intensidade muito alta. Uma hora provavelmente ele vai oscilar. Será que vai ser agora? O PSG assim chega nessas oitavas como um azarão contra o Liverpool. E aí é nesses momentos que você pode tirar um coelho da cartola. É o melhor PSG desde o começo da temporada, tá? Como eu disse, trocou a forma de jogar ali do meio para frente, e isso funcionou muito bem. O Dembélé como falso 9 está jogando muita bola, e isso pode ser uma das razões para o PSG conseguir arrancar aí um resultado surpreendente contra o Liverpool. Acho difícil? Acho. Mas é futebol, né, gente? Bom, Bruges contra Aston Villa. Eu acho que esse confronto é um confronto que os dois ficaram felizes em se tirar. Tá? O Bruges poderia pegar pedreiras e acabou acertando ali o Aston Villa. E o Aston Villa também poderia pegar nomes muito mais fortes e acabou caindo com o Bruges ali. O Aston Villa, que, na minha opinião, foi surpreendente ter se classificado entre os 8 primeiros. Tá? Eu não esperava, honestamente. Esperava que o Aston Villa ia se classificar, mas não entre os 8 primeiros. Até porque o Aston Villa faz uma campanha muito boa na Champions e vem oscilando bastante na Premier League, né? Então, assim, mostra que o foco do Aston Villa realmente estava em chegar longe na Champions depois de tanto tempo sem participar, chegou no torneio e chegou longe. E o Bruges se classificou de forma surpreendente, né? Quase não se classifica na fase de grupos, quase não chega ali para o play-in, conseguiu se classificar, pega uma Atalanta que era a favorita, a 9ª colocada na classificação geral, despacha essa Atalanta com propriedade, tá? Porque o Bruges foi superior nos 2 jogos, na minha opinião, e agora pega um Aston Villa. O maior problema, assim, na minha visão, é que o estilo de jogo do Aston Villa é um jogo que
vai fazer com que o Bruges tenha dificuldades, porque o Aston Villa é uma equipe ofensiva e que ataca muito. E o Bruges, geralmente, quando enfrenta essas equipes mais ofensivas, por ter uma defesa um pouco mais frágil, acaba sofrendo bastante. Eu acredito que o Aston Villa vai se classificar para as quartas de final, tá? Bom, Benfica e Barcelona, a gente tem nem que falar. Na primeira fase, Benfica e Barcelona entregaram nos jogos mais divertidos, tá? Não foi o melhor jogo tecnicamente, muitas falhas, mas foi um dos jogos mais divertidos de se assistir na primeira fase. Um 5-4, uma virada ali com o gol do Rafinha no último minuto, impressionante. Um gol que nasce de um escanteio, de uma reclamação de pênalti do Benfica, e o Rafinha faz gol no contra-ataque. Assim, é um confronto aberto. As duas equipes são muito ofensivas, mas as duas equipes sofrem defensivamente, tá? Vamos ser realistas. Então, assim, é um confronto. Tanto que o primeiro jogo ficou claro isso. Vamos ver aí. Eu acho que o Barcelona é favorito, até pelo modelo de jogo do Barcelona ser um modelo que deve gerar bastante problema para o Benfica, como foi no primeiro jogo. Mas vamos ver, né? Se o Benfica conseguir fazer o que fez no jogo das fases de grupo e arrumar a sua defesa para não sofrer os gols bobos que eles sofreram, pode ser que o Benfica passe, mas aqui eu tô muito tendencioso para um PSG. Dortmund e Lille. O Dortmund, como eu disse antes, é aquela equipe que quando você mais espera, menos ela entrega. Oscilou muito durante a temporada, até o momento, acabou de trocar de técnico, e assim, foi superior ao Sporting, mas era um esporte que estava em cacos, né? Vamos ser realistas. Assim. Depois que perdeu o Rubem Amorim e com tantas lesões que teve o esporte, muito difícil a situação do esporte, o Dortmund conseguiu uma classificação ali de uma forma até tranquila. Só que vai pegar um time que gerou dificuldade para todos os adversários que enfrentou, independente do tamanho. O Lille, eu acho que da primeira fase foi a equipe mais surpreendente. Conseguiu gerar dificuldades para todos que enfrentou. Se classificou entre os 8 primeiros de forma merecida. Poderia até estar um pouquinho acima ali na tabela. Para mim, uma equipe que jogou muita bola. O Lille, para mim, apesar do confronto ser equilibrado, o Lille é favorito nesse jogo. Porque o Lille é uma equipe que está muito bem na Champions e tem um modelo de jogo muito interessante de assistir. É uma equipe que tem transições rápidas, é uma equipe que se defende bem e ataca muito bem. Então, assim, o Dortmund, com o padrão de jogo que eles têm, deve ter dificuldades contra essa equipe do Lille. Um confronto aí que é muito interessante de assistir também, outro clássico, né? Bayern de Munique contra Bayer Leverkusen se enfrentaram recentemente no campeonato alemão, num jogo em que o Leverkusen foi superior boa parte do jogo, meteu 3 bolas na trave, mas ficou no 0-0. Assim, o Leverkusen não é o Leverkusen do ano passado, tá? Vamos ser realistas, é uma equipe que tem oscilado mais e tem sentido dificuldades. Apesar de ainda ter uma parte ali do pacto de fazer gols nos últimos minutos, não é a mesma equipe que a gente viu ano passado. Em compensação, o Bayern de Munique, que começou muito bem na temporada, começou a oscilar um pouco. E talvez, nesse momento, seja pior para o Bayern de Munique a situação. Tá? Fez um jogo muito ruim contra o Celtic, já tinha feito um jogo muito ruim contra o Leverkusen no final de semana, e assim, contra o Celtic conseguiu uma classificação meio que na sorte, né? Vamos ser bem realistas. Então, assim, vejo um jogo muito equilibrado, que pode dar qualquer um dos dois. Teoricamente, pela camisa e pela tradição na Champions League, a gente poderia ver o Bayern como favorito, mas eu acho que é um confronto super aberto e não me surpreenderia do Leverkusen se classificar, ainda mais num momento ruim que o Bayern de Munique vem mostrando um futebol muito abaixo do que começou a temporada. Por último, mas não menos importante, Feyenoord e Inter de Milão. Será que o Feyenoord vai eliminar mais uma equipe de Milão, né? Eliminou o Milan, agora vai enfrentar a Inter. Bom, acho muito difícil, tá? O Feyenoord, ele chega nessa final como azarão e talvez seja um dos confrontos mais desequilibrados, por incrível que pareça. Porque a Inter de Milão joga há bastante tempo é uma das equipes que joga um dos futebol mais equilibrado na Europa. É uma equipe que defensivamente é muito constante e ofensivamente tem muitas peças que te entregam. Então, assim, dificilmente
o Feyenoord chega como com chances de vencer a Inter de Milão, ainda mais em 2 jogos. Eu vejo a Inter de Milão favorita, eu acho um confronto muito desequilibrado. Tá? Tudo aquilo que o Milan que é uma equipe que oscila muito, você não sabe o que esperar, a Inter de Milão é totalmente o oposto. A Inter de Milão entra em campo, você sabe exatamente o que ela vai fazer, mas você não consegue parar ela. Você tem jogadores que jogam muita bola nessa Inter de Milão. Pô, o Lautaro vem jogando aí 4 ou 5 anos muita bola. O Di Marco é um lateral, um ala, né, ofensivo que eu gosto muito. Barella não tem muito o que dizer. Assim. Então é uma equipe que ofensiva. O Thuram, que é o centroavante ali, também entrega muito nessa equipe. Cara, você tem muitos jogadores que jogam muita bola. Então, assim, eu vejo a Inter de Milão bastante favorita. Bom, esses são os confrontos aí, eles começam a acontecer na semana do dia 3, né? Sim, jogos que aparentemente vão ser jogos muito bons, né? Podemos ter um jogo ou outro aí que possa entregar menos, mas parece que vai ser uma rodada bastante divertida de assistir. Essas são minhas opiniões aí das equipes. Se você concorda, se você discorda, deixa no comentário aí, fala pra gente quem você acha que vai passar, principalmente nesses confrontos de clássico. Eu acho que é legal saber a opinião de cada um de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Novamente, se inscreva no canal, curte esse vídeo, compartilha com algum amigo e qualquer coisa, estamos aí. Muito obrigado. Valeu!